vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Reis. 1 Reis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Capítulo 2. Vamos ler até o verso 4. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda as observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém. Meus queridos, Davi estava no epílogo da vida, no final da sua vida, já se despedindo, indo para a terra de todas as gentes. E é interessante que ele não passa uma simples instrução para o seu filho Salomão. Ele dá ordem para o seu filho Salomão. Esse texto diz respeito a isso. A ordem, que é uma orientação para todos nós, que deveria também ser uma ordem de Deus para todos nós, um imperativo de Deus para todos nós hoje, serve para todos nós hoje, é para todos nós hoje. Tanto é que está registrado, ficou registrado. Tanto é que estamos lendo isso hoje, estamos pregando sobre isso hoje. A primeira e mais forte pregação é para o pregador no momento em que ele está refletindo, que ele está meditando. Nem sempre a gente prega tudo aquilo que a gente consegue viver, mas a gente prega aquilo que a gente crê e aquilo que a gente se esforça por obedecer, por ser. E a ordem principal aqui de Davi a Salomão é que ele deveria se esforçar. Esforça-te. O que é que nós entendemos por esforço, igreja? Não, estou me esforçando. Vou me esforçar para ir para a igreja domingo, vou me esforçar para ir para o culto. Você convida alguém para participar de alguma atividade da igreja, aí ele diz: eu vou me esforçar o máximo para ir. Nós não entendemos muito o sentido original
do esforço. Esforço significa tirar força de onde não existe. É quando eu olho para todos os lados, não vejo saída, não vejo escapatória, não sei o que fazer. Mesmo assim eu creio que vou conseguir fazer, porque eu vou tirar uma força de onde ela não existe. Humanamente falando, não há possibilidade, mas eu vou tirar essa possibilidade de onde, humanamente falando, ela não existe. Tem uma história bíblica de 4 homens tentando levar um paralítico aos pés de Jesus para que ele fosse curado. Mas só que você, entrando na cena, você imaginando a cena, observando ali uma multidão, quando todos estão disputando uma mesma bênção. Eu disse todos disputando, não é vendo se vai dar certo, mas disputando uma bênção, ou seja, para estarem próximos de Jesus. Agora 4 homens transportando um outro homem imóvel numa maca. Eles chamam de camilha. Aí você imagina entrando na cena, você imagina o espaço que esses 4 homens, mais uma maca, estaria ocupando, e a inviabilidade para rasgar uma multidão e chegar até Jesus. Ora, se todos estavam disputando uma bênção, é claro que ali não tinham pessoas, vamos chamar de educadinhas, dizendo, olha, pode passar, afasta aí pessoal, deixa ele passar. Não, todos estavam disputando bênçãos. Todos queriam. Então, vamos chamar de falta de educação, seria de todos. Então, seria humanamente falando quase que inviável, como foi inviável, eles chegarem até Jesus por aquele caminho. Não iria dar certo. Eles poderiam ter desistido e ido embora. Olha, fizemos a nossa parte. Tentamos, mas infelizmente foi impossível chegar até Jesus com esse homem. Simplesmente não deu. Eles poderiam ter feito isso e desistido. Mas eles buscaram força de onde não tinham. Então, ao invés deles desistirem, eles acharam uma alternativa. Tiveram uma ideia, executaram a ideia. Desviaram a rota, subiram na casa onde Jesus estaria, destelharam a casa, desceram o paralítico exatamente aos pés de Jesus, porque se não fosse aos pés, certamente iria ficar na mesma, porque ele estava cercado por muitas pessoas. E ali conseguiram êxito no seu intento. Esforça-te, Salomão. Tire forças de onde você não tem forças. Quando você perceber que não existe nenhuma possibilidade às suas vistas, ainda assim, não desista. A tarefa que você vai assumir após a minha partida não é simples. É coisa braba. Então, tire forças de onde não há forças. Você e eu, igreja, precisamos aprender isso todos os dias. Você, homem, chefe de casa, cabeça do lar,
Precisamos disso. Vamos desistir nos primeiros momentos? Vamos desistir quando olharmos por todos os lados e não percebermos uma saída de finanças, de saúde, de relacionamento, disso, daquilo, uma série de coisas? Vamos desistir? Muitos desistem. Muitos homens abandonam as esposas quando elas adoecem, eles somem, eles fogem, eles desaparecem. E se alguém quiser que cuide, por acaso um filho, um parente, alguma coisa, mas sumiram, deram no pé. Quantas histórias não se conhece assim? Mas a ordem é esforçar. Meus irmãos, eu estou olhando aqui só para saber exatamente o que falar. Quem me acompanha há mais tempo sabe que os meus mais de 40 anos de ministério não foram, tanto que quando eu estiver indo pela terra de todas as gentes, como Davi aqui, eu acho que não daria para escrever combateu o bom combate. Tem que ser como realmente está escrito lá. Combateu a agonia do combate. É isso que está escrito lá nos originais. Combati a agonia do combate. O combate não é tão bom, romântico, assim como às vezes a gente entende quando lê esse texto de Paulo a Timóteo. Combati o bom combate. Não, combati a agonia do combate. Paulo açoitado, Paulo preso, Paulo rejeitado, Paulo, enfim, apelidado, uma série de tribulações que ele passou. Não foi tão romântico assim o ministério dele. Mas eu diria uma coisa, igreja: o mais difícil momento da minha vida foi algum tempo atrás com o meu mais novo. A impressão que a gente tinha, igreja, é que a nossa vida tinha acabado. A nossa vida tinha acabado. A vida mesmo de viver aqui, tinha acabado. Foi coisa muito forte, inesperada, súbita. Por 2 vezes, não me lembro, ou 3, acho que 2, eu saí com ele. Uma vez fui para a casa da minha irmã, fiquei uns dias lá com ele. Outra vez eu vim para cá, para a suíte da igreja. Fiquei uns poucos dias também com ele, afastando, para acompanhamento personalizado, conversas para valer, direto, tirando dos contextos mais difíceis, mais complicados. Mas eu falei, não desisto. Não vou desistir do meu filho. Vou tirar forças de onde não existe. Porque a impressão que eu tinha é que a vida tinha acabado, ministério tinha acabado, casamento tinha acabado, família tinha acabado. Tal era o peso. E eu louvo a Deus pela igreja. Louvo a Deus pela igreja, pelo momento em que a igreja estava presente em oração, presente em intercessão, presente em compreensão, presente fisicamente. Eu louvo a Deus mesmo. Teve um dia em que eu chamei a liderança da igreja, os pastores, nos reunimos ali. Eu vim com o propósito de dizer, não tenho a mínima condição de continuar. Assuma. Mas foi exatamente nesse dia que Deus fez uma obra extraordinária, e ao invés de eu sair como que um derrotado, eu saí curado para a glória de Deus. Talvez, tal foi o apoio dos pastores todos, das esposas dos pastores.
eu recebi. Existem momentos na nossa vida que não enxergamos nenhuma saída, nenhuma escapatória, nenhuma força mais. E aí precisamos tirar força de onde não há força. Esforça-te, Salomão, esforça-te, meu filho. Você vai pegar pedreira pela frente. Um filósofo, querido, um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, do início do século passado, ele disse, e é algo de extrema importância, ele disse, olha, a questão não é o que a vida fez comigo, mas é o que eu fiz com aquilo que a vida fez comigo. A vida diz que eu sou burro, incompetente, incapaz, um derrotado. Isso que a vida fez comigo, seja pela enfermidade, por finanças, por circunstâncias das mais complicadas, difíceis, você é um derrotado. Foi isso que a vida fez comigo. Agora a pergunta é, o que é que eu estou fazendo com isso que a vida fez comigo? Eu vou dizer, você está certa? Realmente eu sou essa pessoa incapaz, impotente, derrotada, não vou conseguir vencer na vida. Realmente você está certo? E eu entrego os pontos. Ou eu vou dizer, olha, você não está certo. Estou passando sim por lutas, por dificuldades, por contratempos, por tempestades. Mas eu quero dizer para você que nada disso vai me derrotar. Eu sou capaz sim, eu vou vencer sim, eu sou vitorioso sim, e eu vou estar em Deus provando que você está errado. Isso que você está fazendo comigo, você está errado. Eu vou provar para você. E vamos para os pés do Senhor e vamos ter vitórias em nome de Jesus. Já viu aquela história? Se te derem um limão, faça uma bela limonada. Então é isso aí. O problema não é o que a vida fez conosco, mas o que nós estamos fazendo com aquilo que a vida fez conosco. A vida me deixou numa cadeira de rodas, derrotado. Os irmãos viram o missionário Leonardo, na cadeira de rodas aqui, pregando, dando testemunho do poder de Deus. E hoje ele foi ordenado a pastor. Quantas vidas aquele rapaz não leva aos pés de Jesus? Ele vai em lugares que nós não vamos, nós não podemos ir. Mas ele vai. Lugares perigosíssimos, ele entra, penetra. Vai nos presídios, inclusive. A vida diz, você está derrotado. E ele diz, não, eu não estou derrotado. Isso se chama superação. Como somos servos de Deus, superação em Cristo Jesus. Quantos são cegos, mas são advogados e advogam? Quantos não têm braços, mas escrevem livros? E assim por diante. Então a primeira palavra de ordem de Davi a Salomão foi: esforça-te, tire forças de onde você não tem força. Segundo lugar, ser homem. Ser homem, queridos, não é apenas no sentido de ser
do sexo masculino, mas tem uma abrangência. Não é simplesmente ser macho. Nós estamos vivendo uma época hoje em que a masculinidade está relativizada. Vivemos uma crise de masculinidade, tanto que é até perigoso eu falar isso aqui hoje. A performance da masculinidade é comprometida hoje. Homens que são do sexo masculino, mas a performance não é de macho, de masculino, de homem, ser homem. O aspecto ético também, muitas vezes não é de homem. Compra, mas não paga, diz que vai e não vai. Não tem palavra. Foge o caráter. É a crise de hoje. A crise da masculinidade. Eu, quando falo sobre isso, queridos, eu me lembro de uma palavra que a minha mãe falou quando alguém, eu só gravo o que é mais importante, o que na realidade interessa. Não sei se era um dos filhos falando, reclamando de meu pai. Meu pai era meio assim, meio brabinho, meio assim, não era esse homem muito romântico, muito delicado para falar as coisas e tal. Eu sei que alguém reclamou dele, foi dos filhos, sim. Agora que lembrei, foi dos filhos, sim. E ela disse: olha, seu pai tem defeitos. Agora, me diga uma vez que alguém bateu na porta da nossa casa cobrando alguma dívida de seu pai. Diga, nunca. Meu pai viveu a vida rural, e a vida rural mexe com gado, mexe com animais, e, enfim, plantações, etc. Empréstimo, tomada de empréstimo. E eu me lembro, eu não sei porquê, mas ele eu gostava muito de me chamar para os lugares. Eu ia, um menino montado num cavalo, ele ia no outro. Às vezes, ajudar a transportar gado de uma fazenda para outra, coisa assim. Então, algumas coisas eu sabia dele, dos negócios dele. E ele gostava de mim, até pouco tempo ele gostava de mim. Acho que eu era o predileto dele, só pode, não sei. Mas assim, conversava muito comigo sobre tudo, sobre política atual. Morreu plenamente lúcido aos 93 anos de idade. E eu me lembro, ele fazia empréstimos para pagar daqui 2 anos, 3 anos, com juro tal. Não tinha uma linha de documento. Uma linha de documento. Mas quando chegava aquele dia, o pacote de dinheiro, com os juros que ele fazia de cabeça, estava lá, batendo na porta de quem emprestou. Ser homem, ser homem. Hoje a gente tem um certo receio, empresta R$100, amanhã eu te dou. Será que vai dar mesmo? Até no nosso meio. Daqui 15 dias eu te dou, eu vou receber, não sei o quê. Não tem muito tempo, uma pessoa não é da nossa igreja, também não é de Brasília, me pediu um certo valor, vou receber tal dia, e aí eu deposito, porque eu estou precisando agora. Eu nem
iria emprestar, não, mas eu falei, eu não vou falar nada. No dia que ela disse que iria pagar, na hora dela pedir a conta, eu iria dizer, não precisa. Essa era a minha intenção. Mas eu falei, eu não vou fazer isso. Deixa para o dia. Eu falo no dia. Eu não vou dizer, não precisa pagar. Não, deixa no dia. Tem alguns anos, até ontem esse dinheiro não caiu. Mas era exatamente isso que eu queria saber. Se era alguém de caráter. E fala sim e é sim. Que fala não e é não. Ser homem, Salomão. Ser homem. Assuma o cajado, assuma o reinado, ser homem, resolva as coisas, decida as coisas, bata o martelo, seja âncora, seja alguém em quem se possa confiar, seja líder. Todo homem é líder, tem que ser. Eu não sou líder, pastor. Então você não é casado, no mínimo não é casado, porque todo homem líder, casado à luz da Bíblia, é líder, é cabeça. Tem que ser esteio, tomar as decisões. Eu gosto de usar uma expressão que eu acho que traduz muito para determinadas realidades hoje. A gente precisa, queridos, ter uma percepção das coisas ao nosso redor de forma mais ampla, mais abrangente. O homem, ele precisa ter essa visão mais periférica. Ou seja, enxergar um pouco mais além daquilo que é o foco principal. Isso se chama visão periférica. Por exemplo, eu estou olhando ali para o pastor Levi, estou olhando para Dora do lado, e do lado de cá tem uma pessoa de vestido vermelho, que é a irmã Socorrinha, se não fala memória. Socorrinha não, é Zezé que eu ia falar. Está ali, não é vestido, mas uma roupa vermelha. Visão periférica, o meu foco é esse, mas eu estou vendo o que está acontecendo ao meu redor. Meu filho, você está bem? Estou bem, mas ele está totalmente diferente e eu estou aqui no mundo da lua. Então eu perguntei para ele, dizer que está bem. Não está. Não está. Ele mudou o comportamento. Ser homem. Ser homem de Deus. Veja, queridos, o verso 3. Guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardarem os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na Bíblia deles de antigamente, na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. O segredo de sucesso, queridos, na vida, da prosperidade, é isso aqui, ó. É Bíblia. É observância dos estatutos bíblicos, dos princípios bíblicos. Por que tem tanta gente que ganha tanto dinheiro e não prospera?
É porque não tem as observâncias dos estatutos. Não tem sabedoria, tem muita inteligência, mas não tem sabedoria. Eu conheço pessoas que eu digo assim, eu não sei como é, não consigo entender como é que consegue gastar tanto dinheiro que ganha todos os meses, só anda na pindaíba. Deve ter tido muita inteligência para chegar ao ponto de ganhar tanto dinheiro todos os meses. Mas não tem sabedoria para gerenciar, para administrar. Não podemos confundir inteligência com sabedoria. Inteligência é a capacidade do conhecer, do saber. A sabedoria é a capacidade de administrar o que sabe e o que tem. Outros ganham tão pouco, mas prosperam, crescem. Já não sabe como, não sabe por quê. Precisa de observância das Escrituras. Tem um caráter cristão. Tem observância das Escrituras. Nós pais, isso para nós hoje. O que a Bíblia diz para nós? Estamos procurando vivenciar os estatutos, os princípios, os juízos, os testemunhos das Escrituras para nós especificamente. Como seria o casamento do meu filho se ele se exemplasse em mim? Ele iria tirar força de onde não tem forças para manter o casamento, e um casamento bom, razoável pelo menos? Ou ele iria ter toda a razão do mundo, do primeiro obstáculo, da primeira crise, arrumar as malas? É importante, queridos, é fundamental que na condição de homens nós tenhamos o caráter cristão e obedeçamos os princípios estabelecidos nessa palavra para nós, na condição de homens. De homens. E para finalizar, igreja, o verso 4 diz, olha, se você fizer isso, Salomão, do jeito que o Senhor falar para mim, irá se cumprir. Nunca irá faltar sucessor ao trono de Israel. O homem de caráter cristão, homem como Jó, podemos dizer, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Homem reto, caráter reto, significa que eu faço as coisas de maneira correta, diante dos olhos de todo mundo que está ao meu redor. Eu faço as coisas corretas aos olhos de todo mundo. Todo mundo vê que eu faço as coisas corretas, que eu sou verdadeiro. Isso é ser reto. Jó era um homem reto. Mas Jó também era íntegro. Íntegro é aquele que quando está a sós, sozinho, longe dos olhos de qualquer pessoa,
faz tudo corretamente. Quem é você, homem, marido, longe dos olhos da sua esposa? Está casado com um celular em determinados sites podres. Ser homem, rapaz. Respeita a sua esposa na ausência dela. Seja reto diante das pessoas, mas seja íntegro também, longe das pessoas, sejam elas quem forem. Temam a Deus, tenham medo do que poderá acontecer com os comportamentos errados. Temor, igreja, tem uma conotação de medo, sim. Sabe qual é a palavra que aparece para temor? Phobos. Você não conhece a palavra phobos? Tudo bem, mas conhece uma palavra chamada fobia, que vem de phobos. Eu tenho medo de água, eu tenho fobia de água, eu tenho fobia de altura, eu tenho medo de altura. Temor a Deus dentro dessa perspectiva de fazer coisas erradas é ter medo não de Deus, mas de ter medo das consequências dos meus atos errados, que eles virão mais cedo ou mais tarde. Se não é aqui, é quando fechar os olhos. A perdição eterna. A ardência do fogo do inferno. Vocês não têm um pastor interessado em dar aguinha com açúcar para ninguém. Se quiser alguém assim, tem que ser outro. Mas em subindo aqui, eu tenho um compromisso de falar aquilo que entendo ser a direção de Deus. Seja reto, seja íntegro, seja temente a Deus. Desvie-se do mal. Não se aproxime, mas desvie-se do mal. Tem o mal ali? Passe por aqui, dê uma volta, desvie-se do mal. O homem que atenta para essas observâncias dos princípios da palavra de Deus, segundo esse texto, diz a Bíblia, nunca lhe faltará sucessor no reino de Israel. Quanto a nós, o Senhor vai prover quem vai nos suceder. Creio que uma das partidas mais tranquilas é quando a gente entende que tudo está em ordem aqui na terra. Tudo está em ordem com a família, tudo está em ordem no trabalho, tudo está em ordem nos negócios, tudo está em ordem na igreja, enfim, tudo está em ordem. Há sucessores. Eu fiquei sem entender uma vez, e com isso eu encerro. Eu fiquei sem entender uma vez em que eu removi um pastor e deixei o filho dele no lugar. E ele, ao invés de ficar feliz, ele ficou extremamente raivoso, triste, chateado, quando deveria ter sido uma honra, uma grande honra, ver o seu filho
lhe sucedendo no ministério. Alguma coisa de observância dos estatutos falhou. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Eu estou lendo o texto, né? Estou indo pelo caminho de todas as gentes. Estou lendo o texto. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos e para guardarem os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na Bíblia, na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Quer prosperidade? Sê homem, guarda os mandamentos. Quer prosperidade? Observe os mandamentos. Quer ver alguma coisa deslanchar na vida? Observe os mandamentos. Esforça-te. Sê homem. Observe os mandamentos. E aí a promessa vem como consequência se cumprindo em nós. Seremos prósperos. E a Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Vamos orar, igreja. Vamos orar por todos nós, mas vamos aproveitar e vamos orar. As mulheres orando por nós, como homens, como pais, para que sejamos essa âncora nos nossos lares, essa referência de testemunho dos nossos lares. Toda a igreja orando. Deus, nós oramos a Ti, te agradecemos, bendizemos o Teu nome e pedimos do Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça, para que sejamos esse homem que Davi desejou e ordenou que Salomão fosse, o seu filho fosse. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que isso venha funcionar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.